Olá, Centelha Divina, muito boa tarde. Estamos entrando ao vivo aqui para mais essa live que eu chamo de Chaves de Consciência, não é mesmo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa terça-feira, meio-dia, e a gente vai começar falando, acho que num tom mais contemplativo, talvez, porque existe uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes do nosso tempo, que é possível aprender a viver em paz dentro e fora de nós? Muito mais dentro, né? Porque a gente sempre fala sobre isso aqui no Portal do Agora. Porque a gente fala muito mesmo de paz como um ideal, mas pouco se ensina sobre como construir isso na prática, no corpo, nas emoções, nas relações e na forma como a gente enxerga a vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A live de hoje é um convite para quem sente que o autoconhecimento não pode ser só teoria, mas precisa ser vivido, integrado e encarnado ao longo do dia. É no dia a dia, é na presença, é no agora. E para isso eu recebo 3 convidados muito especiais da Universidade da Paz de Minas Gerais. Ana Maria Vidigal Ribeiro, Flávio Macedo Cunha e Lourdes Maria de Castro Teixeira. Eles fazem parte da formação Educação para a Paz, uma proposta profunda de integração do ser humano em todas as suas dimensões. Se você sente que está buscando mais sentido, mais consciência, mais coerência na sua vida, então essa conversa é para você. Já chamo eles agora aqui ao vivo conosco para a gente falar. Bem-vindos! Que delícia receber vocês aqui hoje. É uma alegria, viu? Uma alegria estar com você, viu, Ana Paula, e com todos que estão assistindo. Nós somos, né, da Universidade da Paz, e o grande objetivo nosso é o trabalho pela paz, tanto interna quanto externamente, né? É um grande desafio. É isso. Ana Maria entrou em contato comigo, gente, porque ela conheceu o trabalho aqui do Portal do Agora, e a gente se apresentou, isso já deve ter mais ou menos um mês, e a gente veio conversando até afunilar e estarmos juntas aqui nesse bate-papo. A Universidade da Paz vai trazer uma formação, e mais para frente a gente vai falar sobre isso. A gente vai abrir a conversa falando sobre a própria Unipaz. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que já conhece, né? Quem está aí nesse percurso de autoconhecimento pelo menos já ouviu falar, porque o trabalho deles é super consolidado e referencial aqui no Brasil já. Quero falar uma boa tarde para todo mundo que está chegando. Estou vendo aqui os comentários do chat bombando, deixa eu trazer vocês aqui. Bom dia, povo da paz. Alguém lá da Unipaz MG mandou para nós. Quem vem mais aqui? Fátima, boa tarde do Rio de Janeiro. Oi, Fátima, um beijo. Vão me contando aí no chat de onde vocês estão vendo a gente. Boa tarde, Jande Moraes. A Fátima perguntando se começou agora, Fátima. Boa tarde, Maria da Penha, bem-vinda. Maria da Penha mandou palminhas. Josi, boa tarde a todos. José Luiz, Ceci, boa tarde. Pontos e Pedrarias, boa tarde. Cadê? Quem mais? Leia. Ai, a Leia, um beijo, Leia, que delícia. A Leia é de BH, gente. A Leia tá no outro grupo meu de apometria. Que delícia, Leia, que você tá aqui. Leia, aí, ó, são seus vizinhos. Para você vai ser ótimo saber mais sobre a formação, que vai ser presencial, inclusive. Então, vamos abrir falando sobre a Universidade da Paz. Para a gente começar, eu acho que pelo essencial mesmo, Ana Maria, o que é, de fato, educação para a paz dentro de uma visão da Universidade da Paz? Bom, eu acho que antes de falar disso, a gente tem que falar assim, um pouquinho da Unipaz, né? O que é a Unipaz? Isso. Então, a Unipaz é uma instituição, ela é gerida por uma fundação em Brasília, a fundação chama Cidade da Paz, e ela forma uma rede, ela tem uma rede de unidades que congrega os programas da Unipaz. O foco da Unipaz, nessa questão da paz, é através da educação. A gente chama de educação para a paz, mas a educação num sentido não de treinamento, é no sentido assim do latim mesmo, é tirar de dentro, sabe? Porque se a gente não consegue tirar de dentro das pessoas e a gente tirar de dentro da gente mesmo tudo aquilo que é essencial para um mundo de paz, provavelmente isso não vai reverberar. Então, é através de atividades educativas voltadas para a questão da paz, mas a paz no sentido ampliado. Começa com a gente, a paz com a gente mesmo, a paz com o outro,
e a paz com a natureza, para não deixar nada de fora, né? Um princípio da Unipaz, que é um princípio fundante, é superar a fragmentação, é entender que nós somos interdependentes, interligados, e isso pressupõe que o nosso olhar vai mudar. Então, mudar o mundo é mudar o olhar, segundo Roberto Crema. Então, nós vamos ter um olhar que amplia, né, que não fragmenta, que inclui, né, que é solidário, porque a paz envolve também uma parte concreta de atuação no mundo. Porque não adianta também a gente só, assim, quer dizer, adianta, né? Tem pessoas que fazem essa opção de ficar num espaço mais ou menos tranquilo, isolado, meditando e reverberando paz para o mundo. Isso é ótimo também, mas nós estamos imersos no mundo. Mas não é a realidade da maioria da humanidade. Inclusive, assim, uma vez a gente discutiu profundamente isso. Para você ficar em paz, é preciso você se retirar, ir para um lugar, sabe, mais sossegado. Assim, na realidade, a maior parte de nós vive imersa em meios urbanos, em meios caóticos, né, com energia de tudo quanto é tipo. E como a gente propõe assim, uma serenidade interna para que você, mesmo que o caos se instale à sua volta, você permanece num eixo, numa tensão constante, presença, para que você assim consiga mudar um pouco a energia do lugar, sabe? Então eu mudo aqui, o Flávio lá, você muda aí, a Lourdes, isso vai reverberando, e constitui um campo, né? Porque a gente trabalha muito, o Flávio pode falar muito sobre isso, sobre campos, né, Flávio? Né, Flávio? Como é que você completa isso que eu falei de campos? Estão me ouvindo, né, gente? Porque Sim. deu uma falha aqui na minha internet. Primeiramente, agradecer a Ana Paula essa oportunidade maravilhosa da gente estar aqui, tendo esse papo, essa conversa, e falando de um tema tão desafiador, que é esse tema da paz, né? Complementando o que a Ana falou, gente, a paz que a gente trabalha é uma paz engajada, né? Não é uma paz omissa que fica isolada do mundo, mas, assim, enfrentando os nossos pequenos desafios pessoais. E o curso da Unipaz começa por esse ponto, né? Por esse ponto de partida, nos entender como pessoas que estamos aqui lidando com as nossas dificuldades, né? Com os nossos desafios, com os nossos familiares, com os nossos colegas, e dentro desse mundo que a gente está vendo, né? Eu acho que esse tema da paz sempre foi um tema muito forte, mas nesse momento, né, na história do nosso planeta e do Brasil também, que não está fora, é um desafio muito grande. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, Ana, de estar aqui podendo abrir esse espaço de conversa, né, e mostrar, né, apresentar a nossa proposta como Unipaz, né, através principalmente desse curso. E a Ana Maria, agora são 2 anos aqui, né? A Ana Maria, ela falou do campo, é um dos temas que nós temos, né? Na medida, para eu não prolongar muito, né, na medida da nossa conversa, eu vou poder falar um pouquinho muito sobre... à vontade, por favor. Tá? Mas a ideia de campo não é nenhum campo físico, né? No sentido da física em si, né? É um termo emprestado da física, mas que a gente baseia muito no Hubert Sheldrake, né? Que é onde ele traz esse tema, que é um tema que é muito assim discutido, como se é científico, se não é, isso é outra história. Mas é interessante a gente perceber como que os espaços que a gente frequenta, inclusive um espaço desse aqui, que é um espaço online, né, à distância, digamos, o campo, ele é criado, o campo informacional, né? O campo morfogenético. A gente sente o que ondas são emitidas através das nossas intenções aqui envolvidos, né? Não só nós 4, como todos que estão ao vivo com a gente, e quem vai acessar na gravação, porque no eterno contínuo de agora está todo mundo aqui já. Está todo mundo já presente. E é um campo, ele é de nível psicológico, né? Não é um campo físico, né? Mas é isso aí, eu acho que a gente vai construindo isso. Eu vou parar um pouquinho por aqui, deixar aqui, né, a Lourdes, as pessoas continuem falando.
Lourdes, eu acho interessante porque às vezes as pessoas nos perguntam, mas assim, é você, é só você. O grupo é só um grupo. E aí vem aquela história, né? Que é uma história que a gente conta, que a Lourdes gosta muito de contar, que mostra assim que somos um, mas nós somos um com poder de fazer alguma coisa. Né, Lourdes? É a história do beija-flor, né? É. A história do beija-flor é uma história que a gente ouve desde o primeiro dia que eu comecei a frequentar a Unipaz e até hoje. É o seguinte, uma floresta estava pegando fogo. Ai, não acredito! Vou chorar! Gente, eu ouvi essa história de um professor de redação, essa história mexeu comigo profundamente, eu nunca mais esqueci, estava lá com 15 anos. Que lindo! Que sincronicidade maravilhosa! A floresta estava pegando fogo e os animais acuados assim num canto, e muitos animais grandes, né, de grande porte, acuados num canto observando o incêndio. Aí passava um beija-flor com uma gotinha de água no bico, ia lá, jogava na chama. Daí a pouco ele voltava com outra gotinha, jogava lá no incêndio. Aí um dos animais grandes perguntou para ele: você acha que vai adiantar alguma coisa essa gotinha de água aí que você está jogando? Ele falou: estou fazendo a minha parte. Simples assim. Então, assim, eu ouvi essa história na primeira vez que eu conheci o pessoal da Unipaz, e essa história me acompanha. Às vezes você está assim, vivendo um turbilhão, uma situação bem complexa que a gente vive, né? E eu lembro do beija-flor, falei assim, olha, vou fazer a minha parte. Se apagar o incêndio, bem, se não apagar, eu estou fazendo a minha parte. Né? E a gente não desanima, né, Lourdes? Não, a gente não desanima. Porque, assim, tem gente, igual assim, tem uns dinossauros da Unipaz, tipo eu, Flávia, a gente está aqui desde 94. A Unipaz, ela existe, assim, praticamente, né, desde os anos 80, 1985, 87. Então, tem muita gente assim, que não desistiu. Muita gente continua até hoje, né? Agora, eu sabe, uma professora, ela fez uma releitura dessa historinha do beija-flor, e eu achei muito interessante. Ela entrou em contato com a gente para saber se ela podia mudar o final da história para os alunos dela, para os meninos de pré-escola. E qual que é a ideia dela? A ideia dela era o beija-flor, além de jogar a sua gotinha, conversar também com os outros animais para ver se eles também não se engajavam, não jogavam gotinhas. Porque eu achei assim, você faz o que você achar que tem que fazer. Você faz o que você achar. Um elefante seria ideal, né? Porque para a gente, ele já está fazendo isso. Porque ele é pelo exemplo, né? Então, assim, ele já fazendo a parte dele, ele já está engajando, né? Isso mesmo. Então, a gente faz muito isso. Na realidade, a gente tem um método de educação, mas educação nesse sentido, de tirar de dentro, sabe? Tirar de dentro. Não é colocar coisa dentro, não. É tirar de dentro. A gente usa uma parte que a gente chama de holologia, que é apresentar alguns conceitos para as pessoas, isso dentro do nosso curso, né, de Educação para a Paz, Formação Holística de Base. E também a holopraxis, que é uma prática, porque para nós não adianta você só saber das coisas, tá? Você ter conhecimento das coisas. É preciso que você pratique, tenha uma vivência, porque sem essa vivência é muito difícil você conseguir transformar numa energia interna. E essas vivências são várias, né? Você tem aquelas tradições que são milenares de yoga, tai chi, né? Você tem a questão da meditação, e o Pierre, que foi o criador da Unipaz, né? O que começou tudo, ele falava uma coisa muito importante para nós. A gente perguntava para ele assim, e aí, Pierre, depois de tudo, o que é para fazer? Aí ele sugeria 2 práticas, né? Durante o dia, meditação, silenciamento.
alguma prática que você fizesse durante o dia para você se de alguma forma canalizar alguma energia, sabe? Que fosse feita alguma coisa dentro da sua essência. E à noite, sonhos, muito cuidado com sonhos, muita atenção aos sonhos. E ele ressaltava muito para a gente que, para a gente nessa questão da diversidade, de enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar, que a nossa vivência da realidade é função do nosso estado de consciência. E ele ensinava para a gente os vários estados de consciência para a gente entender que não existia só esse estado de vigília. Existiam estados de consciências tão poderosos que, se a gente vislumbrasse um pouquinho deles, talvez a gente mudasse realmente o nosso estado de vigília. Então, é muito e eles só acontecem quando a gente está com o corpo relaxado, quando o sistema nervoso parasimpático está ativado. Só que a gente vive um tempo em que as pessoas estão com o simpático ativado o tempo inteiro, viciado, né? Cortisol e adrenalina. Por isso que as atividades de manutenção da sua paz interna, a meditação, a respiração, pode não, vai auxiliar nesse processo. É gradativo, é que as pessoas querem a coisa do dia para a noite, né? Mas não, é a prática. Todo dia sentando, silenciando e respirando, se percebendo, observando suas emoções. Não tem milagre, gente. É prática, é isso que a Ana Maria acabou de falar. O que move eles lá é não só passar a ferramenta, como te instruir a praticar. Porque se você não pratica, fica só no campo mental um conhecimento vazio. Né? Aí tá todo mundo se enchendo de conhecimentos e ainda tá vivendo caos. Por quê? Porque não faz a tarefa de casa, né? E outra coisa que eu acho muito linda na Unipaz, embora muitos de nós a gente tenha ficado, né? Cada assim lá, não desistiu, mas a gente sempre faz um chamado, vem, se você quer alguma coisa mais profunda de transformação, vem. Mas no final das nossas formações, né, em especial da formação holística de base, o que acontece? A gente fala assim, agora você vai, agora você vai vivenciar, vai ajudar o mundo, vai ser solidário, vai transformar o que você puder transformar na sua vida, na vida de quem você se relaciona e no mundo em geral. Então, a gente não tem uma intenção assim de prender, é alguma coisa assim, é um fluir, sabe? Sim. Vem, flui, passa e vai para o mundo, porque é isso que a gente deseja profundamente, sabe? Para a pessoa, cada um na sua área, cada um do jeito que puder, e assim, de alguma forma, descobrir a sua vocação, mudar o olhar e ir para o mundo. Vai ser solidário. Não é, Flávio? Cada um no seu micro-universo, né? Vai ser o beija-flor. Esse meu professor, 22 anos atrás, me chamou de beija-flor, e ele me chamava de beija-flor, eu nunca entendia por quê. Aí um dia ele parou para me contar essa história linda. E aí eu não tinha como não me emocionar. Porque, né, tem tudo a ver. A gente não pode mesmo abrir mão da missão. Isso é missão, gente. Somos vocacionados. Tem que continuar jogando a aguinha, nem que seja uma gotinha. É isso. Mas, complementando o que a Ana está falando... Lúcia, desculpa. Não, pode, depois eu falo. Pode. Complementando, então, o que a Ana está falando, a ideia... Talvez o maior objetivo do nosso curso é formar, digamos... A palavra formar é horrível, né, dentro da educação, mas vamos usá-la para entender, né, não é moldar, né, é dar uma formação criando multiplicadores da paz. Né? Não é colocar uma forma, mas é colocar o que a gente pretende. Quantas pessoas que passaram por aqui já estão em outros caminhos, né? Cuidando das suas vidas, mas aquele momento, né? Principalmente desse curso da FHB, né? Que é o curso de Educação para a Paz, a gente está criando multiplicadores da paz. Assim como o trabalho da Ana Paula, né? São trabalhos pequenos, são pequenos beija-flores, convidando a bicharada toda para cuidar da floresta, né? Eu acho isso maravilhoso. Agora, tem um método da Unipaz, que a Ana começou a falar, e eu queria, assim, reforçar bem, gente. Tem a teoria, a gente tem os conceitos, e procuramos trabalhar os conceitos, assim, dentro do nível mais assim, profundo que a gente consegue. É claro que um seminário, né, de
de um dia. É uma introdução apenas a um tema. Imagina o que é falar de ciência, né, que é a minha área, num seminário. É só para abrir o pessoal e soltar a turma. Gente, ciência, né, o que nós podemos entender como ciência? Mas a gente sempre parte do conhecimento daquelas pessoas que estão ali. Quem chega, né, nesse curso já traz toda uma história de vida, de conhecimento, uma aprendizagem maravilhosa. Então, além da teoria e das vivências, nós temos a partilha. Eu acho o momento mais rico dos nossos encontros são as partilhas. Assim, sabe por quê? Nesse momento, não existe o facilitador nem o aprendiz. Todo mundo, todos nós que estamos ali, somos facilitadores e aprendizes. Então, assim, é muito rica essa oportunidade. E nos nossos ambientes, na nossa sociedade, no nosso mundo, a gente não cria muito essas oportunidades. Né? Está correndo, produzindo, trabalhando, aquele monte de demanda, e às vezes jogando tempo fora, né? Que eu acho um desperdício essa vida nossa, mas de vez em quando tem que fazer, de vez em quando tem que dar uma relaxada também, né? Tomar uma cervejinha, qualquer coisa assim. Mas é fundamental que a gente crie esse ambiente de encontro, né? E é isso que eu acho que é a riqueza, sabe? Depois a gente pode falar os tópicos que a gente trabalha, né, Ana? Se a Ana quiser comentar. Com certeza. E assim, perfeito, porque o Flávio acabou fazendo uma ponte com o que a Ana Maria trouxe antes, ele está falando sobre como a gente tem que valorizar o compartilhar, né? Mas a Ana Maria está falando sobre como a gente tem que sair do individual, que é aquilo, um monte de gente quer se distanciar da sociedade para viver seu momento de paz isolado. Não, gente, a gente se reconhece no outro, é nas nossas relações que a mágica acontece. Então, assim, esse negócio de querer se isolar, de evitar de virar ermitão, de meditar, sei lá, tudo bem, você pode até ter seu momento e se reenergizar ali, mas volta, porque você tem um monte de conteúdo interno para elaborar. Você tem várias questões com o seu sistema familiar, você tem várias questões dentro do seu relacionamento, várias para lidar ali, e assim, é assim que você vai se reconhecer, é assim. Só quando você olhar para suas sombras. Se você não abordá-las ao longo dessa vida e ficar se distraindo, fugindo e tentando se isolar, não vai acontecer. Você não está aqui para isso. A gente não pode mais perder tempo. Voltando àquilo que o Flávio falou, não podemos nos distrair mais nessa realidade, que já tem ferramenta demais para fazer a gente distrair. Um minutinho só, porque agora eu vou voltar aqui no chat, gente, para dar boa tarde para mais um monte de gente. Foi chegando mensagem aqui, eu não vi. Então, bora lá. Lígia, beijo de Muriaé. Beijo, obrigada pela presença, Lígia. Zé Luiz mandou boa tarde de BH para todos e todas. Boa tarde, Zé. Maria da Conceição, boa tarde da Unipaz MG. Ceci, que desafio, somos muito pequenos diante dele. Do campo, será? Do todo? Depois você explica melhor, Ceci. Fátima mandou, as palavras transmitem energia e vibrações. Sim, o tempo todo. Nós somos esse centro de força que a partir do nosso coração emana. Só que se a gente estiver vibrando baixo, é isso que a gente vai vibrar e é isso que a gente vai atrair. Um monte de interferência, caos, problema. Somos um com o poder de fazer alguma coisa, a Ceci mandou. Entendi, sim. E a não desistência muda muitas vidas. A minha, por exemplo. Exato, quando a gente assume com compromisso o desígnio da nossa alma, né, o nosso plano de vida, o que a gente precisa fazer, gente, mesmo que seja assim, você julgue que isso é pequenininho, que você toque apenas uma pessoa, não importa, isso é transformador. A gente precisa mesmo fazer o que a gente sente por intuição de fazer. Bom dia a todos, gratidão, Michele, beijo, bom dia, boa tarde, ela deve estar em outro país. Boa tarde, Silvana, quem mais? Nossa, um monte, gente, delícia. O povo do bem se encontra, cada pessoa fazendo a sua parte. Sim, a gente atrai mesmo, a nossa tribo vai se formando. O silêncio e meditação nos fortalece, a Fátima. Sim, muito. A gente vai firmando a nossa... É o nosso pacto de vida, né? Porque, pensa só, quem tá sempre no caos, quem acorda sempre reclamando, tá fazendo o quê? Firmando um pacto na morte. Reclamação é vibrar na morte, gente. Você vibra na vida, acessa a vida quando você agradece, quando você se sente feliz, grato por estar aqui, por experienciar no agora. Você se mandou. A Unipaz me ajudou a mudar a minha lagarta interna em borboleta. Que delícia, muito boa se transformar. É isso que a gente está falando. Olhar seu conteúdo interno, sua sombra é se transformar.
A prática nos ajuda a mudar o mundo, a Fátima mandou. Sim, quase acabando, gente. A Fátima mandou os ensinamentos e as práticas da Unipaz são preciosos. Estou amando ver os depoimentos de vocês, para quem já conhece o trabalho da Unipaz, que coisa boa. Ceci mandou isso, Ana Paula, a gente vive a paz no movimento da vida junto com os outros, na vida diária. Isso aí. Márcio. Oi, vizinho, um beijo. Oi, Ana, boa tarde para todos. Que bom te ver aqui, Márcio. Gratidão, Michele Sestari, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que bom, Michele. Todo mundo do Rio Grande do Sul, beijo. Ainda não conheço o Sul, preciso muito me organizar para ir visitar vocês. Uma tarde esplendorosa, gratidão. Josi, minha irmã, que delícia ser aqui. Pronto. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ou a gente pode ir para o próximo tópico aqui que eu tinha preparado? Não, eu queria falar... Lourdes. Fala, Lourdes, por favor. Eu queria fazer uma ligação entre o que a Ana Maria falou de conceitos que a gente aprende na Unipaz e as mudanças internas, né? Tem um conceito muito interessante, que é o da normose. Inclusive, o Roberto Crema tem um livro com esse nome. Maravilhoso. A normose, ele chama de patologia da normalidade, né? É aquilo que a gente considera que é normal, mas que adoece. Então, como que funciona? Desde lá que a criança nasce, ela recebe instruções dos pais, às vezes instruções que vêm dos seus antepassados, seus avós, e aquilo passa a ser uma regra na vida dela, vira um consenso na sociedade, na família que ela vive, e aquilo vira uma norma, e ela passa a seguir aquela norma, e aquilo ali vira um hábito. E hoje, as pessoas adultas, às vezes, elas seguem essas normas que elas receberam, né? E às vezes, e nem sempre essas normas estão de acordo com a sua essência, que a Ana Maria falou aí no início, né? Da gente ter a consciência da nossa essência. A Ana Paula falou, aqui vimos aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Então, assim, é importante, aí eu passo para a prática do que eu aprendi na Unipaz, ainda estou aprendendo até hoje. Eu sou psicóloga e eu atendo, né? E depois que eu conheci a Unipaz, que eu comecei a estudar os conceitos, fazer os cursos da Unipaz, os seminários e tal, isso impactou muito a minha vida, profissional e pessoal, né? Assim. Então, assim, vou falar só da normose. Quando eu levo as pessoas a refletirem sobre a sua essência, elas vão, às vezes, elas conseguem perceber que o que elas estão fazendo, acreditando como normal, não é normal. Elas estão adoecendo por causa daquilo, né? Então, hoje, nós temos, assim, inúmeros exemplos do que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né? Que podem levar ao adoecimento. A repressão ao feminino, né? A gente está vendo tanto feminicídio, assim, assustador, né? Os hábitos alimentares, a tecnologia que está dominando todo mundo, a medicalização, violência contra as crianças. Hoje, gente, são tantos exemplos, e às vezes as pessoas estão vivendo dentro desse mundo, assim, sem pensar como que isso está adoecendo, né? As convicções religiosas, por exemplo, o homem não nasceu para ser um homem bomba, e ele é um homem bomba porque ele acha que aquilo é normal, né? Na religião dele, no fanatismo dele lá, tá normal. É um sentido de separação, né? É o apego ao mensageiro e não à mensagem, porque no fim estava todo mundo falando a mesma coisa, Cristo, Maomé, Buda, Krishna. Se ele sentasse para conversar, Murilo Gandhi disse isso essa semana, e eu falei, é exatamente isso. Se ele sentasse para conversar, todo mundo concordar, né? E falasse, gente, mas é a mesma mensagem, se apegue à mensagem, por favor. Pratique nas suas vidas a paz, né? Ana Maria fala muito assim, estar em paz não quer dizer ser passivo, né? Nós temos que resolver nossos problemas. A Adélia Prado fala, não adianta fugir dos problemas, eles vão te encontrar lá na esquina, então vamos resolver, mas
Vamos resolver em paz, né? Não precisa de viver o caos, sim. E aí é muito importante a gente conhecer a nossa essência, né? Porque só se você souber qual que é a sua essência, que você vai conseguir, talvez, sair dessa normose. Porque tem muitos fatores que fazem a pessoa seguir isso. O medo de ser rejeitado, o medo de ser diferente, o medo de ser excluído. Então, ela segue. De A ser maioria das abandonado, pessoas de ser segue traído, humilhado, as feridas emocionais todas vêm em avalanche, né? Mas, assim, se você Medo. conhecer a sua essência, como disse a Ana Maria muito bem, tirar de dentro de você, talvez você consiga ser um beija-flor, né? Se autoafirmar, né? Se autoafirmar, porque aí você não precisa da opinião de ninguém, você não precisa mais do apoio de ninguém, é você com você ali, firmado no seu propósito, né? Não tem mais medo. Quando você se ama, não tem mais espaço para o medo. Não tem. Para a falta, para a escassez. A gente sai do degrau da sobrevivência. Isso é muito forte, gente. Muito. Fala, Ana Maria. Eu queria ressaltar o seguinte, na realidade, a nossa formação holística ela tem um aspecto um pouco sagrado. Ela na realidade, ela foi gerada, eu anotei porque tem umas anotações que um aprendiz lá do Rio Grande do Sul, ele fez uma viagem, porque a gente pede durante o curso que as pessoas produzam uma obra-prima que reflita a transformação que ele teve no decorrer da formação. Então, essa pessoa foi até Saint-Baume, que é um lugar na França, no sul da França, onde se diz que Maria Madalena viveu durante 30 anos, né? Tem uma igreja no povoado lá, que tem o crânio dela e tal. Então, foi nessa montanha de Saint-Baume que a formação holística de base foi gerada, foi desenhada em 1986 por Pierre Bayle e pelo Jean-Yves Leloup. Olha que coisa maravilhosa. Então, estava num lugar sagrado, porque naquela época o Jean-Yves Leloup era um dominicano e os dominicanos é que cuidavam de um centro internacional que cuidava daquela região. Então, o Jean-Yves Leloup recebeu um pedido da Monique Tonig, que ela geria a Universidade Holística da França, e ela já estava cansada, pediu ajuda, então juntou os três, mas ele e o Pierre Bayle, que estava saindo de um retiro, né, de 3 anos, 3 meses e 3 dias, num mosteiro no sul da França, eles se reuniram e desenharam a formação holística. Ela era muito mais intensa, ela era muito maior, e esse aprendiz conseguiu os registros, alguém guardou os manuscritos desenhados. Então, eu fiquei pensando, gente, foi gerado um lugar sagrado. Então, na realidade, a energia era muito forte, né? E hoje, assim, é lógico que hoje a gente adapta a formação holística de base para o mundo atual. A gente sempre está, de alguma forma, atualizando, inserindo alguma coisa, né? Não fazendo mais alguma coisa e tal. Ela está em constante transformação. Mas a possibilidade, o potencial de autotransformação que ela proporciona é uma coisa que, no meu ver, é uma coisa sagrada. Porque não é possível uma formação gerar tanta transformação como ela gera, a ponto de algumas pessoas começarem a se descobrir outras pessoas, começarem a descobrir dons, vocações que ela nunca tinha imaginado. A fazer entrar em contato pela primeira vez, né, com a sua essência, com coisas que a sua criança interior traz, que ficou ali suprimido ao longo de muitas vezes décadas. Igual o Lúcio falou, né? Vai tirando, vai limpando, vai alcançando. Vai limpando. Então, ela chama formação, porque é um curso de longa duração, não é um curso curto, né? Mas, na verdade, ela não forma. Ela, de alguma forma, transforma. A gente chama de transformatura o final da formação. Ela transforma. E é de base, porque ela é uma base e ela leva em consideração a interligação e a interdependência das coisas. Ela leva, assim, ela tem um princípio de inclusividade
e um princípio de dialogar, ciência dialogando com artes, dialogando com a filosofia, dialogando com as tradições espirituais e com os saberes de senso comum. Então, ela é um processo dialógico muito forte, né? Como o Flávio fala, né? Na hora que a gente está na nossa roda de conversa e que as pessoas vão colocando, tem espaço, ninguém fica constrangido, tem espaço para tudo. Tem É um espaço seguro, né? Ninguém vai ser julgado, ninguém vai ser oprimido, muito pelo contrário, é um espaço seguro para as pessoas. A gente fala com relação à alteridade, com relação à diferença, a gente mais do que tolera a diferença, a gente celebra as diferenças. Porque a diversidade é a riqueza da humanidade, assim como é a riqueza do nosso planeta. Então, essa diversidade é incrível, né? Ela é holística porque a gente sabe que o todo reflete nas partes, as partes refletem no todo. Então, não tem jeito de você tem que superar mesmo a fragmentação, sabendo que tudo está interligado e que tudo que você faz, seja em palavras, seja em sentimentos, seja em ações, ela reflete. A gente não sabe quando, nem onde, né? A gente não tem controle disso, mas a gente sabe que reflete. Então, é muito bonito, sabe, esse encontro. Eu sou, assim, bem entusiasta, né? Vocês viram, né? Eu chamo de ativista. Eu falo, eu sou bem ativista da espiritualidade, gente. Gente, nossa, a gente fica tentando, eu fico até pensando, a gente tinha que ter mais de 2 horas, 3 horas de conversa nisso. É verdade. Não, e o chat está bombando, eu já estou aqui ficando desesperada. Deixa eu te dizer, gente, eu queria... Conta aqui pra gente, tá todo mundo gostando. Eu tô vendo que sim, porque tem muito comentário para eu ler. Deixa o Flávio falar. O Flávio, eu vou pedir agora, Flávio, para você falar um pouco sobre a estrutura do curso, né, para as pessoas saberem. Eu sei que é um fim de semana no mês, mas explica melhor também. E fala o que você já queria falar. Antes, eu só vou pedir para quem tá aqui, tá chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, gente, para essa mensagem ir mais longe, para as pessoas receberem, inclusive pelo algoritmo. Deixa os comentários aqui, isso ajuda o canal, fortalece o nosso trabalho, de todos nós aqui. Então, e essa mensagem, né, que a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade, o amor incondicional, que é essa consciência que tudo gere e gera, para que chegue mesmo nas pessoas e elas possam vir na aba ao vivo aqui, maratonar várias lives. Tem um monte, gente. Acho que essa aqui é a live 29. Eu vou começar a enumerar, inclusive, porque desde que eu comecei a fazer semanalmente, o trabalho tem sido muito lindo e eu estou muito, muito feliz por isso. Então, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha esse link com as pessoas da sua família, com seus grupos de amigos, só cola no WhatsApp, cola e sai correndo. E aí a gente deixa a pessoa vir quando ela tiver que vir e receber o que ela tiver para receber de conhecimento, de oportunidade de se rever. E é isso, estamos aqui para isso. Vai, Flávio, tá contigo a bola. Depois eu leio os comentários, viu, gente? Olha, nós estamos abrindo a 18ª turma. Me parece que a primeira turma foi em 1989. Se eu estiver errado, a Ana me corrige aí. Eu fui da segunda turma, eu fui colega da Ana. Nós somos coleguinha lá, novinha ainda, né, Ana? Gente, 89, eu nasci em 89. Não, 94, né? 93, 94, né? E aí, o que a gente tem, né, tem notado, né? A evolução do curso, a evolução dos seminários, né? E a adequação ao momento, né? A situação que a gente vive, inclusive. Mas essa turma nós vamos ter, organizando agora da seguinte forma: nós teremos uma sexta-feira à noite online, que é de 19, mais ou menos, 19 às 21, que é uma conversa, né, com a pessoa, o facilitador daquele seminário, mas online, isso à sexta-feira à noite. E o sábado, o dia todo, né, de 8 às 18, que é seminário presencial. Isso é fundamental, né? Às vezes, eventualmente, algum deles poderá ser online, dependendo da circunstância do palestrante, tá? Mas a proposta principal é essa. Qual é o endereço da Unipaz, para as pessoas já saberem?
Poderia ir colocando aí, né, o site, Sim, na descrição desse vídeo tem o contato, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o tudo, Simpla, né? tem tudo, tá? Aqui na descrição, gente. Posso só clicar. Ah, beleza. Então, só para completar aqui, você falou uma coisa muito importante, Ana Paula, que é a questão da confiança. Não é só um seminário, gente. A confiança é uma construção, né? E nós temos todo o cuidado de estar trabalhando essa construção, porque a pessoa chega de uma hora para outra, né? Um seminário, uma abertura, e o que está acontecendo aqui? Naturalmente, essa pergunta vai estar consciente ou inconscientemente, ela está ali. Sim. Então, ao longo dos nossos encontros, né, 18 seminários, dá um tempo de 2 anos, essa confiança vai sendo elaborada, vai sendo trabalhada, vai sendo, né, construída. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que entender, que gera a possibilidade do curso dar o efeito que ele dá, né? Então, não é uma confiança imposta. Pode confiar. Não é assim que a coisa funciona, né? A vida tem sua dinâmica. Cada pessoa, e uma coisa que eu acho que é muito importante, pegando um pouquinho do que a Lourdes falou, cada pessoa está no seu tempo, no seu ritmo, e traz a sua história de vida, né? Todo aquele e aquilo ali vai aparecendo, vai sendo colocado para a própria comunidade que compartilha aquilo ali, né? O próprio grupo que compartilha. Então, essa aprendizagem é uma aprendizagem interna. E eu posso, né, dentro do seminário, ter um caminho, seguir um caminho, outras pessoas, outros caminhos, mas cada um com a sua história, né? Então, o seminário ele vai construindo uma dinâmica que nos possibilita esse aprendizado, né? Principalmente o aprendizado interno, sem perder lidando com o mundo, logicamente, né? Esse é o aspecto que eu acho que a gente tem que entender. Por isso, assim, não é só ir num seminário, é seguir todo o processo. É isso que vai fazer a diferença, né? Porque é aí que a gente está realmente trabalhando essa construção interna dentro de nós. E o que aconteceu muito comigo, quando eu fiz, e continua acontecendo, né? Eu já falei que o aprendiz somos nós, né? Todos nós somos aprendizes nesse processo, é que nós vamos despertando conhecimento para as outras áreas da vida que a gente nem sequer percebia que existia, né? Não só áreas de conhecimento, né? Do ponto de vista de conteúdo, áreas internas nossas, né? Então, esse disco, aí a gente vai trabalhando a ciência, vai trabalhando a espiritualidade e, principalmente, nossos processos mentais, onde entra a meditação, né? Agora, é importante a gente ter aquela meditação parada para a gente reabastecer, para a gente reencontrar, e depois a meditação no mundo, né? A meditação vivendo. Tem uma historinha, eu vou contar uma história aqui para vocês, que um colega meu contou, do budismo, que estava um monte de gente meditando, aí no final o orientador, né, falou assim, agora terminou, vocês podem parar de meditar. Aí um dos que estava lá falou assim, como é que é isso, parar de meditar? Né? A gente aprende, a meditação é um processo contínuo, porque é um processo de atenção plena, ligada naquilo que está acontecendo. Então, essa é a tentativa nossa, né? De estar despertando esse mundo, sabe? Então, esse curso, se puderem participar a partir de agora, de abril, onde nós iniciamos, depois a gente coloca direitinho essa data aí, que é 17 de abril, nós iniciamos, é interessante participar de todo o processo. Porque o ganho vem ao longo do tempo, né? Um único seminário, eu acho que não vai dar conta de muita coisa. Deixa vocês completarem. Então, maravilhoso isso que o Flávio trouxe, e além disso, gente, que é o estranhamento, o Flávio abriu falando sobre isso, né? Essa confiança que precisa ser aos poucos construída, e esse estranhamento que todos vão acabar se deparando em menor ou maior grau, por conta de estar, né, pela primeira vez olhando para aspectos de si que ainda não tinha visto antes. Além disso, que já é muita coisa, a gente também tem as milhares de interferências e resistências que o nosso campo, e aí pegando o que a Ana Maria falou sobre a ancestralidade, a Lourdes também falou sobre isso, que eles fazem, né? Gente, tá aqui, tá? Foi por séculos.
Tudo isso a gente traz nas nossas veias, várias crenças, preconceitos, paradigmas, enrijecimento, endurecimento do cardíaco. E aí a gente vai lidar com isso também. Então, assim, de verdade, é igual o processo terapêutico. Às vezes a pessoa sofre um acidente. Acontece coisas que a gente não consegue nem acreditar, mas acontece para impedir que ela salte no processo. Então, assim, essa força de resistência, e a professora Lucilena Galvão fala maravilhosamente bem sobre isso, ela vai fazer de tudo para te atrapalhar, para manter você no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter essa consciência, esse alinhamento para começar qualquer coisa que vá transformar nossa vida. Vai o curso lá na Universidade da Paz ou vai ser sessões de terapia individual. Qualquer coisa que for mudar a sua visão, que for tentar ampliar a sua visão, te tirar da normose, a Fátima mandou aqui, ó, temos que sair da normose. Qualquer coisa que for te tirar desse lugar, você vai, o seu próprio campo, por causa dessa força de resistência, vai criar várias questões. Então, você tem que respirar e persistir. Os medos, né? Os medos. Os medos, muitos, vai surgir um monte, enxurrada, assim, ó, e você pode achar que você tá ficando até doido, nossa, gente, mas aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é para ser, não é, persiste, é para ser sim, que é por isso que tá acontecendo tudo isso. Agora eu vou ler um pouquinho dos comentários, o Zé Luiz mandou assim, ó, quando o conhecimento se integra com o sentimento e a experiência, as transformações são profundas. É isso mesmo. E aí, assim, limpar o cardíaco, né, e todas essas feridas de dor e trauma que a gente carrega, faz a gente sentir. A gente tá aqui para aprender a sentir. Gente, é isso. Se eu puder resumir tudo, todas as lives, tudo que eu faço aqui, é isso. Estamos aqui para aprender a sentir, nos sensibilizar, perceber, parar de terceirizar a nossa espiritualidade. Não tá num guru, não tá num pastor, não tá numa igreja, não tá num templo, tá em nós. Cada um de nós somos o templo, somos a consciência encarnada aqui nessa terra, experienciando. Precisamos aprender a sentir, nos permitir, nos libertar. Larissa mandou aqui, ó. Unipaz, lugar de reencontros de alma, de missão de vida, lugar de termos consciência do nosso lugar no mundo, de sairmos da normose. E que missão, hein, Larissa? A Ceci mandou, a mesa da humanidade é uma só, precisa voltar a ser. A gente ao redor dela é que partilha o seu diferencial, sua riqueza. Ai, gente, vocês estão demais hoje, hein? Obrigada, Ceci. E os comentários perfeitos vocês estão mandando, muito bom. Fátima, ótima abordagem. Lourdes, isso foi logo que a Lourdes acabou de falar, eu lembro que eu tinha visto aqui. O José Luiz mandou, Unipaz valoriza muito acolhimento, a pluralidade de saberes, diversidade, transcendência, um olhar apurado e integral desses princípios comuns, uma transformação vivencial. Assinado, Zeca. Gratidão, Zeca, pelo testemunho aí. Fátima, temos que sair da normose, tinha lido, e a Nayara mandou, oi, Diva, tudo bem? Oi, meu bem, um beijo para você. Nossa, essa é a pura verdade, e eu tô sofrendo muito caos, risos, e vamos passar falando gratidão. Às vezes acontece, tá? A gente vai tocando nesses conteúdos todos, disso aqui tudo que a gente falou, e aí a gente sofre a catarse, que é o momento, assim, ó, de ruptura com aquele antigo eu falso seu, para que você possa renascer. Mas, de verdade, eu não escolho mais isso, tá? Não sei vocês, mas eu não escolho. Eu quero agora aprender só pela facilidade, alegria e glória. Não quero aprender pelo sofrimento, mas não. Então, Ana, eu gostaria só de completar o que o Flávio falou, mais ou menos do que é, dos conteúdos que a gente coloca dentro da FHB, né? Essa turma 18, aqui em Belo Horizonte, provavelmente no segundo semestre vai começar a turma 19, lá em Itabira, que também segue junto conosco, tá? E a gente tem um eixo fundamental, que eu falo que é aquele eixo da transformação, que foi todo elaborado pelo professor Pierre Baio, e chama Arte de Viver a Vida. Então, começa com a Arte de Viver em Paz, que é um seminário reconhecido pela Unesco como um método de educação para a paz. Aí vai a Arte de Viver Consciente, a Arte de Viver Plenitude em Plenitude, a Arte de Viver o Conflito e Harmonia, a Arte de Viver a Natureza, a Arte de da passagem, a Arte de Morrer. Começa com até a Arte de Morrer. E esses seminários, eles formam a espinha dorsal, que é onde
todos esses seminários elaborados pelo professor Pierre Baio, que foi assim, o grande legado dele para a formação holística de base. E aí é recheado com seminários de ciência, mas tudo assim, eu não vou falar o sobrenome, porque é muito grande. Ciência numa abordagem transdisciplinar. Filosofia numa abordagem transdisciplinar. Tradições espirituais, normalmente a gente escolhe algumas outras tradições, então a gente vai ver a tradição afro, vai ver a tradição indígena, né? E tem a espiritualidade transreligiosa, que aí é, além de toda a tradição, como você disse, tem a espiritualidade transreligiosa. Né? Que a espiritualidade a gente tem em si é laica. O primeiro seminário, que é o seminário que a gente faz uma jornada, e a gente explica assim, ó, está começando uma jornada, é uma jornada, é uma jornada que vai em frente, não vai terminar quando acabar a formação, é só o início, porque a jornada vai ser sua vida, e aí você vai se virar com ela lá, vai se virar. E a gente vai começar nessa turma com o seminário do Roberto Crema, que vai ser esse seminário do dia 18. Ele é riquíssimo, que ele fala da questão do cuidado integral e do poder do encontro. É muito profundo. Então, a gente tem esse privilégio dele poder, ele conseguiu na agenda dele, né? Assim, está aqui com a gente, provavelmente vai estar de novo num outro seminário relacionado a mitos e arquétipos, mais para frente. Uau, né? Uau! Muito bom, vai ser então, também. Essa FHB, ela é preciosa. Na verdade, eu falo que é o nosso tesouro. É um tesouro que a gente guarda no nosso coração, que, de alguma forma, ele vai, assim, vai se abrindo durante essa jornada, né? E depois se abre para a vida, né? Se abre para a vida. Então, isso que eu queria enfatizar e convidar as pessoas que estão dispostas a essa jornada, integrar essa jornada conosco, né? Que vai começar agora em abril. Não existe um perfil ideal, né? Lourdes, fala sobre isso. Está aberto para todas as pessoas, né? Está aberto para todas as pessoas. Tem jovens que fazem, pessoas mais maduras, idosos, qualquer profissão. E é muito interessante que, às vezes, a pessoa que vai já tem uma tendência assim, para essa abordagem, né? Ela já chega meio que adaptada à filosofia da Unipaz. Mas tem pessoas que vão, por exemplo, um engenheiro, que é bem racional. Ele chega lá e fica, nossa, o povo está viajando na maionese, mas não é isso. E à medida que o tempo vai passando, ele vai refletindo e aquilo vai impactando a vida dele e chega no final da formação, ele tem depoimentos, assim, ele fala, nossa, a minha relação com meus funcionários mudou, a minha relação com a profissão mudou, a minha relação com a vida pessoal, com ele, com a mulher, com os filhos. Então, assim, não é uma formação, como diz a Ana Maria, não é uma transformação que é fechada, né, para um tipo de público, não. Eu queria complementar que, sobre a parte de conceitos mesmo, assim, a Unipaz, ela proporciona para a gente uma bibliografia tão extensa sobre todos esses assuntos aí que a Ana Maria falou. Eu tenho 71 anos, eu acho que eu preciso de mais 71 para ler. Eu acho que eu preciso de outros 71 anos para ler tudo que eu quero ler, que eu estou tendo contato a partir da Unipaz, entendeu? É isso. Muito bom. E, assim, tudo já está. Lourdes, acessar. Os conhecimentos não estão só nos livros. Você pode acessar, todos nós podemos. Quanto mais a gente silenciar, a gente vai chegando no nosso arquivo acástico, nos nossos outros eus, os fractais nossos que foram extremamente sábios, os que sabiam cozinhar muito bem, os que sabiam interagir em público muito bem, os que sabiam... A gente tem partes dos nossos registros vinculadas a muitos talentos, muitas dores também, e aí a gente vai limpando, se acessar, vai limpando o que vier de sofrimento, mas é importante abrir para multidimensionalidade, esse assunto não veio à toa.
nossas partes, resgatar nossas partes benevolentes, as em sofrimento, mas ir fazendo esse trabalho que está para além dessa vida. Então, assim, ó, se eu não lidar com o meu conteúdo interno dessa experiência, imagina das outras. É isso que o Flávio falou sobre não perder tempo, não se distrair, também é sobre isso, porque assim, gente, o tempo está correndo, então assim, eu preciso ir eliminando as pendências dessa vida para o arquivo, para o nosso inconsciente conseguir soltar das outras também, porque quanto mais a gente olhar agora, melhor será na nossa sequência, né? Porque é isso, a morte nem existe, a gente só vai dar sequência, não necessariamente karmicamente voltando assim como se imagina, não, a gente pode se libertar e acessar mais, enfim. Você se mandou aqui, a Unipaz é fundamental para nossa época, que gota de luz nos nossos incêndios, que é uma gota de luz, né, nos nossos incêndios normóticos. Ana Paula, você falou de sentir, né? Que anteriormente você falou do sentir. Eu percebo que com a Unipaz a gente aprende a compreender as coisas e não interpretar de forma racional, sabe? Sim. Quando a gente coloca o sentir isso. No caos, porque fala sério, a vida está um caos atualmente, né? Mas a gente coloca quando coloca no sentir, a gente consegue compreender, e a compreensão, ela traz uma evolução da gente como pessoa muito importante, eu entendo assim, né? É isso mesmo. E aí isso vira um hábito, aí é a normose boa, né? Qual é a virtude? Não é normose, é o que é normal, bom. Porque existe o que é normal, bom, né? Não é tudo que é considerado norma que é ruim, que adoece, não. Mas essa coisa da compreensão, compreender a si mesmo, compreender o outro, é muito empatia, essas coisas, isso é tudo muito importante. E isso, à medida que a gente vai progredindo nesses estudos, você vai incorporando isso ao seu dia a dia, à sua vida, e transmite isso também, né? Consegue transmitir para quem está em volta. Para quem está ao seu lado, assim, se você conseguir transmitir isso para sua família, para seus vizinhos, para o condomínio onde você mora, tá bom já tá bom. E aqui colocar, só para completar isso aí, que eu achei muito bacana, né, que a Luz falou, é entender que qual o propósito da minha vida, né? Esse tempo curto que eu passo aqui nesse planeta. Eu acho que são espaços que possibilitam isso. Não é o único, claro que não, né? Mas é um espaço que tem essa referência, sabe? Qual o meu propósito? Qual o sentido da vida? As pessoas vão chegando num ponto, às vezes, de falta de sentido, porque isso não foi trabalhado, né? Não, então, e foi dito que era uma profissão. Não é uma profissão, gente. A profissão é só um talento, um dom, uma forma de se colocar no mundo, mas é só um. Inclusive, na mesma vida, você pode ter várias profissões ao longo dela, fazer várias coisas. Exato. Ana, e eu queria também ressaltar que a gente não tem só o curso, né, a formação Origem, a gente tem outras atividades, são atividades online, então quem quiser participar, né, conosco, a gente tem uma vez por mês um encontro com os anjos, onde a gente conversa sobre o universo angélico de todas as culturas, é muito bacana, já tem 5 anos que a gente tem esse encontro com os anjos. Tem a Casa Sírios, que é voltada para os terapeutas de Alexandria, né? Colégio Internacional dos Terapeutas, que foi idealizado por Jean-Yves Leloup, que forma, entre aspas, né, terapeutas com a abordagem do Colégio Internacional dos Terapeutas, que também é uma vez por mês, e Quarta da Paz, atualmente. A Quarta da Paz também tem 2 anos que a gente está falando do tema dessas terapias alternativas, medicina alternativa, os saberes comuns, uma riqueza incrível. A gente está levando pessoas, né, benzedeiras, cromoterapia, todas essas terapias ditas alternativas para conversar conosco. O Flávio
ele deu um stop, mas todo domingo ele publica um vídeo de meditação. Até o ano passado foram quase 140 vídeos que ele colocou. Maravilha! Vários tipos de meditação. Tem um grupo de estudos de psicologia transpessoal, coordenado pelo Zé Luiz também, que é um grupo muito rico. E assim vai. A gente tem outras coisas online. Convidar vocês para participarem conosco. É isso, é muita coisa. E é muito bom. E a gente está falando sobre o sentir, o que me veio aqui, né? Sentir é também abrir espaço para manifestar as virtudes. Aí a Lourdes trouxe a empatia e é a compaixão, né? Pensa em todas as virtudes, a generosidade, o alto amor, enfim, é isso. Quando a gente passa a sentir, a gente se vê no outro. E aí, tudo que a gente achou que a gente precisava se proteger, ou que era uma tentativa de nos ferir, de nos causar mal, não, a gente vai olhando com outros olhos, né? O que eu preciso ver em mim? Por que eu ainda estou provocando esse tipo de situação? Como eu posso melhorar nas minhas relações? Ai, gente, que delícia de live. Muito obrigada. Tá chegando mais um monte de comentário. Vou ler eles. Vou honrar vocês aqui, pessoal. Vou ler o que vocês mandaram. Peraí. Deixa eu ver onde eu parei. Parei na Nayara aqui. O José Luiz. Não, você se mandou assim. A Unipaz é fundamental. Isso eu li. Agora, esse aqui, não sei o nome, Wen, posso atestar, a Unipaz é, em síntese, felicidade interior, harmonia social e relação equilibrada com o ambiente. Uma construção que se inicia no curso e transborda por toda a vida. Nossa, que lindo, hein? Muito bom. É isso, tocar as pessoas e auxiliarem elas nos seus processos traz esse retorno, né? Pontos e pedrarias, que é a Lourdes? Não, a Léa, né, Léa? Mas além, existem os encontros mensais online sobre diversos temas. Que é o que a Ana Maria trouxe para a gente. Inclusive, Arcanjo Miguel é quem ancora o campo de força desse trabalho aqui no Portal do Agora, hein? Ele e nossos guardiões terrenos. Fátima mandou, Ana, você disse bem sobre acessar o conhecimento. A gente precisa acessar. Que papo bacana, alimenta a alma, Maria da Penha. Que bom que você gostou. Fátima, os Vedas dizem que o conhecimento está estruturado na consciência. E está mesmo. A gente sempre consegue receber mais. O que acontece? A gente pisa no freio por causa dos medos que a gente falou aqui antes. E aí a gente impede esses acessos. Fátima mandou. O encontro com anjos, Casa Sírios e 4. Que é o que a Ana Maria tinha falado. Ceci mandou? Que conversa gostosa. Pacifica a gente. Coisa boa, Ceci. Todos estes eventos da Unipaz são preciosos. Fátima mandou. Gente, obrigada pela participação de todos vocês ao vivo conosco. Obrigada por esses 3 maravilhosos aqui. Que honra para mim poder falar com vocês sobre esse assunto que eu amo, que é o autoconhecimento, que é a oportunidade de ser e estar na vida de um jeito mais leve, mais feliz, que tem que ser, né, gente? Tem que ser, a gente tem que olhar para a vida com prazer, com alegria. E obrigada à Universidade da Paz por fazer esse trabalho mesmo, essa missão, essa vocação, por seguir tocando a alma de tantas pessoas, que mais pessoas possam chegar, todos os interessados que verem essa live na versão gravada estão aqui, na descrição aqui do vídeo no YouTube, tem todas as informações, tem e-mail, tem Instagram, tem o site da Simpla, tudo que vocês precisam estar aqui, é só entrar em contato com eles, não só para saber sobre essa formação que a gente falou mais aqui profundamente, mas todos os trabalhos que eles realizam, tá? É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero agradecer muito, viu, Ana, essa oportunidade. E, assim, você é uma pessoa muito sensível, muito, sinto, assim, muito amor, e realmente você faz de coração. O que passa para nós, você faz de coração. Então, agradeço muito essa participação nossa, né? E desejo, assim, que você seja sempre muito abençoada na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Assim seja, todos nós. Muito obrigada, Ana Maria. Obrigada pelo contato. Qual é o nome da pessoa que falou comigo pela primeira vez? Vamos agradecer a ela? É a Penha. Penha. A Maria Penha, ela que estava aqui falando? Maria da Penha, um beijo grande. Que bom que você me achou, que bom que você fez essa ponte. Minha gratidão, amei, foi ótimo. E assim, podem voltar quando vocês quiserem, tá? Só falar comigo. Vou encerrar aqui falando que
essa conversa ela deixou para a gente um convite muito claro, né? A paz ela não é algo que a gente espera do mundo, é algo que a gente aprende a construir dentro e depois a gente transborda. Então, gente, talvez o caminho do autoconhecimento ele seja justamente esse, integrar quem a gente é, para viver com mais presença, mais consciência, mais verdade. E assim, se essa live te tocou de alguma forma, eu recomendo muito que você faça essa formação da Educação para a Paz lá na Universidade da Paz, em Minas Gerais. As inscrições já estão abertas. Como a Ana Maria falou, dia 18 tem aula com o Roberto Crema. Espetacular, já tive aula com ele. Ele é um fenômeno, como ela gosta de falar, um dinossauro nessa área. Nossa, a energia é linda, conhecimento demais para compartilhar com a gente. Então, assim, sentiu que esse conteúdo foi legal para você, mudou alguma coisa aí dentro, compartilha esse link nos seus grupos de amigos, com a sua família, só compartilha, que é assim, o que a pessoa captar, tá bom, gente. O que a gente pode fazer é o convite. Eu aprendi muito isso ao longo da vida, é só isso que eu posso fazer, abrir o espaço e fazer o convite. Cada um vai lidar do jeito que quiser e tá tudo bem, porque todos os níveis conscienciais fazem parte da mesma fonte. A gente está aqui junto vivendo essa experiência. Não existem melhores nem piores, não existem maiores nem menores, não existe isso. Então, estamos juntos aqui, cada um no seu processo. Minha gratidão a todos vocês de novo. Um beijo, um beijo, beijo. Semana que vem estamos aí novamente para mais uma live. Beijos. Tchau. Tchau, gente.